Igreja Batista Gênesis. Estamos mais uma vez reunidos para louvar e adorar e agradecer o nome de Jesus. Mas nesta noite nós teremos como pregador nosso irmão Davi, que é uma bênção, missionário da nossa igreja, e irá trazer a palavra reflexiva para os nossos corações. A nossa oração é que Deus o use bastante para edificar nossas vidas e que seja uma bênção este culto na direção de todos que estão participando. Deus abençoe, vamos orar e pedir a direção de Deus para que tudo aconteça de acordo com a sua vontade. Pai querido, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo distante. Obrigado pela tua graça sobre nossas vidas. Te pedimos que em nome de Jesus, tu abençoe aqueles que estão enfermos, que estão nos seus lares, que o Senhor proteja, guarde, ilumine, livre do mal, e que em nome de Jesus, nesta noite, o Senhor use o teu servo Davi de uma forma poderosa, pelo poder do teu Espírito, para que ele edifique nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de ser todos nós convocados para o teu reino, para estar à disposição da tua vontade. Em nome de Jesus, tem misericórdia deste mundo e que o tu abençoe, de forma que tudo isso venha cessar e nós possamos estar em breve em coinonia um com o outro na igreja. Dai-nos, ó Deus, esta oportunidade. Livra-os todos do mal. Cada lar que estiver com problemas, que tu entre com providência. Que a tua luz reine e que tu dissipe todas as trevas em cada lado dos teus servos. Consagro todos eles a ti. Dá-lhes uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Talvez alguns estejam estranhando, né? Que estou usando aqui o colete. Mas na verdade é porque faço parte do motoclube cristão, que se diz, aí o nome é Solos Cristos, né? Então é uma das 5 solas. Sola Gratia, né? Sola Fide, Solos Cristos, Sola Escrituras e Glória somente a Deus. Então, venho estar aqui nesse ministério, né, falando, na verdade, através, né, dos irmãos aí no culto, mas também aproveitando a oportunidade para levarmos a palavra de Cristo, de Deus, né? Então eu queria falar com os irmãos um pouco sobre a palavra de Deus no livro de 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 1 a 9. E eu queria dar como tema para essa mensagem o seguinte: peregrinos regenerados para uma viva esperança. E esse texto é um texto maravilhoso, muito rico, e que se a gente pudesse, né, pegar ele e esmiuçar, né, cada palavra, a gente teria várias pregações, mas eu queria trazer uma breve reflexão sobre esse texto. Então, queria que os irmãos abrissem em 1 Pedro 1, versículos 1 a 9, que diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, e mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da alma. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai,
Te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estar levando a Tua mensagem, Deus, proclamando o Teu Evangelho, e dizer que somente as Escrituras, ó Deus, são a autoridade do crente e são a razão e a prática da nossa fé, meu Pai. Muito obrigado por Jesus Cristo e muito obrigado pela salvação através dele e do seu sacrifício. Fala os nossos corações através dessa palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, o nosso tema é peregrinos regenerados para uma viva esperança. E sobre esperança, eu queria que os irmãos lembrassem que todos, independente de sexo, independente de cultura, independente de localidade, todos têm uma esperança. Então, até mesmo os ateus, eles têm uma esperança. Porque esperança a gente entende que é aquilo de algo que vai acontecer. Então, o que eu espero que algo aconteça. Então, se a gente espera que nada vai acontecer, é uma esperança. Porque o que eu quero que aconteça, o que eu espero que aconteça, é nada. Então, todos têm uma esperança. Mas será que todos têm uma viva esperança? Porque são essas palavras que o apóstolo Pedro ele fala na sua carta. Uma viva esperança. Então, nós estamos aqui, nós cristãos estamos aqui, mas nós não somos daqui. Esse é um ponto importante, porque o apóstolo Pedro ele inicia sua carta dizendo que nós somos forasteiros ou peregrinos. Na verdade, ele se refere aqui aos cristãos que estavam vivendo na época do Império Romano, que é aí sobre a autoridade do imperador Nero, um imperador que era muito conhecido por ser muito cruel, principalmente com os cristãos. E aí a gente vai ver que na verdade, a maior riqueza do universo, de todo o planeta Terra, a maior riqueza o cristão tem. A maior. Você pode pensar em qualquer riqueza, qualquer bem material. O cristão ele tem uma riqueza superior, uma riqueza além a essa. Então vamos aí voltar ao nosso texto e começar com o primeiro ponto, que somos regenerados para uma viva esperança, que é do versículo 1 ao versículo 5. Então, quando Pedro ele escreve, no versículo 1, ele vai dizer que essa carta, essa epístola que ele escreve, é dirigida aos eleitos forasteiros, os forasteiros da diáspora. Então, são cristãos que não necessariamente estavam passando por um período de exílio, mas que numa fala espiritual mais ampla, nós somos forasteiros aqui na terra, peregrinos, onde nós estamos agora não é o nosso local fixo e eterno, mas simplesmente por um curto período de tempo. Então, além de ser forasteiro, além de não pertencermos a esse local aqui, a essa terra, nós somos eleitos por Deus. Então, essa eleição, por mais que exista uma briga, uma divergência entre calvinismo e arminianismo, se a gente é eleito ou não é, mas aqui a palavra que o apóstolo Pedro escreve fala que nós somos eleitos, forasteiros eleitos por Deus, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito e para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, nesse primeiro momento, nós já temos aí uma eleição trinitariana, ou seja, uma participação da Trindade, da Santíssima Trindade, na salvação do crente, na eleição do povo de Deus. Então nós temos aí, num resumo, que a fonte da eleição é o próprio Deus Pai. Quando o cristão é eleito, a fonte dessa eleição foi do Deus Pai. E a aplicação dessa eleição se dá pelo Deus Espírito Santo. Porém, como é que se dá essa conquista da eleição? No final do versículo 2, responde essa pergunta, Pelo sangue de Jesus Cristo. Então, a conquista da eleição se dá pelo Deus Filho. Então, a gente vê que, por mais que a gente seja peregrino aqui na Terra, por mais que a gente tenha um período curto aqui, não pertença realmente aqui, nós fomos escolhidos para um outro local, Nós fomos escolhidos para uma outra realidade. E essa escolha não foi simplesmente feita por um homem, a escolha não foi feita por um homem mais importante, uma autoridade superior, mas essa escolha, essa eleição, ela foi consumada pela Santíssima Trindade. Deus Pai como fonte da eleição, Deus Espírito Santo como aplicação e o Deus Filho como a conquista dessa eleição. Então pense aí que por mais que a gente seja um povo forasteiro, um povo que não pertence aqui, um povo peregrino,
nós fomos escolhidos pela Santíssima Trindade. E aí a gente continua a falar sobre essa viva esperança. E a gente vê que lá no versículo 3, né, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Então, essa regeneração, ela teve um começo, como a gente viu, no Deus Pai, ele é a fonte, mas foi através da sua imensa misericórdia. Né? Um Deus misericordioso porque, se nós fôssemos receber aquilo que nós deveríamos merecer, que nós mereceríamos, na verdade, se a gente fosse receber isso, a gente receberia era a condenação eterna, era o inferno diretamente, e toda a ira de Deus, totalmente justa, que cairia sobre nós. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele nos regenera para uma viva esperança. Então nós somos aí, através da misericórdia de Deus, regenerados. E essa regeneração, né, como conceito de regeneração, a gente poderia dizer que é um ato de criação feito por um Criador onipotente. Então a regeneração, ela, né, já dizia aí um pastor, que a regeneração, o ato da salvação, de regenerar um ser pecador, é um ato muito maior, mais sublime do que a criação do universo. Porque a criação do universo ela foi feita ex nihilo, ou seja, do nada. Então Deus fez o universo do nada. Mas para a regeneração de um coração duro e pecaminoso, maldito e maldoso, era necessário muito mais poder, porque ele tira algo negativo para trazer o positivo. Então a regeneração é um ato de criação feito por um Criador onipotente. Somente Deus poderia fazer tal ato. Então a regeneração ela pode se entender, né, em cinco características. A regeneração ela é uma nova criação. A regeneração nos torna então um novo homem, uma nova mulher. A regeneração nos traz e nos dá um novo coração. Nós temos então um novo nascimento e a partir daí uma nova natureza. Quando Cristo ele fala a Nicodemos a respeito do nascer de novo, né? Quando Nicodemos questiona Jesus como seria esse novo nascimento, Jesus fala que esse novo nascimento é um nascimento interior. Não é voltar, né, como Nicodemos pensou, não é voltar para a barriga da mãe, mas é um novo nascimento onde Deus ele nos regenera e nos faz nascer de novo, como disse o apóstolo Paulo na sua carta, dizendo que nós somos nova criatura. Então a regeneração ela veio por um ato misericordioso de Deus e ela nos faz um ser novo, uma nova pessoa. Passamos por um novo nascimento. E perceba que quando a gente passa por um novo nascimento, quando a gente nasce de novo, nós somos outra pessoa, nós recebemos uma nova identidade, que é uma identidade em Cristo. Agora nós fazemos parte da família de Cristo. A nossa identidade, o nosso ser, agora é marcado pela vida de Cristo. E através dessa regeneração, né, no texto diz que, ainda no versículo 3, regenerados para uma viva esperança. Como eu falei no início, todos têm uma esperança. Mas quantos ou quais pessoas têm a viva esperança? Porque a viva esperança é uma esperança real, não é uma esperança morta. Então, quantos, de nós que estão aí, quantos de vocês que estão assistindo, têm essa viva esperança? Uma esperança que de fato vai acontecer. Uma esperança viva, que carrega dentro de si uma energia, uma natureza verdadeira, que é a única natureza que vem de Cristo. Fora de Cristo, tudo é absurdo. Então a gente tem essa viva esperança. Mas, trazendo aqui no resumo, o que seria essa viva esperança? Essa viva esperança, na verdade, ela reflete, o apóstolo Pedro, ele quer nos levar à mente, queria levar a mente dos cristãos aqui para a ressurreição. Então a viva esperança, ela aponta para a ressurreição, aponta para Cristo, aponta para a nossa vida eterna após a morte. Então, essa ressurreição, por que ela é viva? A gente poderia se perguntar, certo, é uma esperança, mas por que é uma esperança viva? Porque quando ela aponta para Cristo, e a gente sabe, a gente crê que Cristo ressuscitou,
nós vemos e cremos que através da ressurreição de Cristo, nós seremos também ressuscitados. E a palavra de Deus afirma isso. Cristo foi o primeiro, né, a receber o corpo glorioso. E depois dele, nós é que receberemos esse corpo glorioso. Então por isso é que a esperança é uma esperança viva. Porque Cristo ele já ressuscitou, Cristo ele já tem um corpo glorioso. E nós assim teremos. Então nossa esperança é uma esperança viva, uma realidade que virá a acontecer com toda certeza. Porque se aconteceu com Cristo, vai acontecer também conosco. E isso está afirmado aqui na sua palavra. Então, continuando aqui o texto, ele fala sobre a viva esperança, sobre a ressurreição, e agora ele fala sobre a ressurreição, né? Que essa viva esperança é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, né? Versículo 4, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, né, que estão aí me ouvindo. Se você é um verdadeiro cristão, se você tem a viva esperança em Cristo, a ressurreição ela está guardada, né? A herança está guardada para você. E perceba que ela não fica manchada, não pode ser destruída, que não murcha e que está reservada para vocês. Então, quando a gente vê algumas ideologias do mundo, alguns pensamentos, algumas linhas de raciocínio, elas não têm base. Por quê? Não são vivas, verdadeiras. Elas podem ser destruídas, elas podem ser manchadas, elas podem se murchar. Mas a partir do momento que Deus ele nos assegura uma herança, né? Quando Deus ele promete que receberemos algo, esse algo vai ser cumprido. E aí, muita gente acha o cristianismo uma bobagem, uma mentira, mas eu pergunto a vocês saberiam me responder alguma outra religião, algum outro pensamento, né, alguma ideologia que traz uma segurança tão firme quanto essa? Algo que não pode ser destruído? E a gente vai ver mais para frente agora o porquê que essa herança não pode ser destruída. Então no versículo 5, a gente vai ver sobre que diz o seguinte, né? Nossa herança que é guardada pelo poder de Deus mediante a fé. Então essa herança ela é indestrutível e ela é segura. Isso tudo porque ela é guardada pelo Deus onipotente. O mesmo Deus que nos regenerou, né? Que nos transformou, nos deu um novo coração, nos transformou em um novo homem, uma nova criatura. É o mesmo Deus que assegura que a nossa herança será recebida por nós na eternidade. Então isso é maravilhoso, irmãos, porque diante de toda essa crise que estamos vivendo, o nosso Deus, há mais de 1000 anos atrás, né, praticamente 2000 anos atrás, ele nos assegurou, através da sua palavra, uma herança que ela é protegida pelo próprio Deus. Maravilhoso demais, não é? E a gente pode descansar nessas palavras do nosso Senhor. Continuando o versículo 5, ele diz que a herança ela é guardada pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então a nossa fé ela é sustentada pelo próprio Deus. E aí muitos se perguntam, será que a gente consegue perder a fé? Será que a gente deixa de ser salvo? Será que se perde, né, a salvação? Mas o texto ele é muito claro em dizer que a nossa fé, a nossa herança, a nossa salvação, ela é guardada pelo Deus onipotente, pelo próprio Deus. Então será que Deus falha? Será que Deus não tem poder suficiente para nos fazer permanecer na nossa fé? Então certamente nós receberemos a salvação futura. Certamente, com toda a certeza e a convicção da nossa alma, nós receberemos a salvação futura. Por causa de Cristo, os méritos de Cristo, por causa do poder de Deus. Não é por causa das nossas boas obras, por causa da nossa fidelidade a Deus. Não é por causa do que a gente quer ou do que a gente pensa, mas é única e exclusivamente pela Trindade. Deus, na sua Santíssima Trindade, que nos faz perseverar na fé, porque é Ele quem nos assegura a nossa herança. Versículo 6.
Nisso vocês exultam. Nisso o quê? Exatamente aquilo que Pedro falou um pouco antes. A herança, a fé, a salvação. Então ele diz, nisso vocês exultam, vocês se alegram, vocês se regozijam. Embora, porém, no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, ou entristecidos por várias provações. Então a gente entra no tópico 2 da mensagem, que seria provados para a confirmação da fé. O 1 foi regenerados para a viva esperança, e o 2, provados para a confirmação da fé. E a gente vê aí uma certa heterogeneidade entre alegria e tristeza, né? Entre exultação e se contristar. E a gente vê que Pedro ele estava olhando isso na vida dos irmãos, né, a quem ele remete essa carta. Que ao mesmo tempo que eles estavam alegres, eles passavam por momentos de tristeza e de provações. E aí ele começa dizendo no versículo 7 assim, no versículo 6 ou melhor, dizendo assim, nisso vocês exultam. Então é justamente isso, na esperança da salvação. Porém, as tristezas, elas vêm por causa das várias provações. E eu queria que os irmãos lembrassem que nesse momento, Pedro, ele escreve, né, para aqueles cristãos que estavam em Roma, passando por momentos de perseguição, momentos de, seja perseguição física, né, insultos verbais, eles estavam sofrendo. E Pedro traz essa palavra de conforto a eles, sabendo que, por mais que eles se alegrassem em Cristo, eles estavam passando por momentos difíceis. Mas esses momentos, eles tinham uma finalidade. E aí no versículo 7 ele diz, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, como eu falei no começo, né? Os cristãos eles têm posse de uma alegria que é superior a tem posse, né, de uma riqueza, melhor dizendo, muito superior a qualquer riqueza, né? Como o apóstolo fala aqui sobre o ouro, diamantes, carros, popularidade, enfim, poder. Tudo isso não se compara com a riqueza de uma fé aprovada. E essa fé ela é aprovada porque ela passou por uma provação. Então é importante lembrar que, para se ter uma fé aprovada, esse é um estágio subsequente a uma provação. Então a provação deve preceder a aprovação. E muitas vezes a gente se pergunta, né, por que Deus? Ou para quê? A gente está passando por momentos difíceis, momentos de enfermidade, momentos de tristeza, desânimo, mas às vezes é simplesmente uma provação que resultará, se Deus quiser, pela graça de Deus, numa aprovação. E aí, isso é muito maravilhoso porque nós vemos nisso também o poder de Deus através desses momentos de tristeza. Então, como eles estavam passando por essas perseguições, Pedro ele relembra aos irmãos que essas perseguições, esses momentos de tristeza, não eram momentos duradouros no sentido de eternidade. Não eram momentos que iriam perdurar por toda a existência do cristão. E ele fala aqui, né? No versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, no começo do versículo 6, ele diz assim, nisso vocês exultam, embora no presente momento, por breve tempo. Então, Pedro ele vai afirmar que essa provação, esses momentos de angústia, né, que eles viviam e que nós hoje vivemos, é um período por breve tempo, é um breve período e ele não vai perdurar por toda a eternidade. Então, nós temos aí que esse breve tempo, na ideia de Pedro, é a totalidade da nossa vida. Toda a minha vida, toda a sua vida, ela é um breve tempo. E durante esse breve tempo, nós estamos fadados e possíveis a passar por algumas provações e por alguns momentos de aflição e desânimo.
mas a gente deve se alegrar na palavra de Deus porque, mesmo assim, é um momento de breve tempo, um breve período. Então, quando Pedro fala aqui, se necessário, né, no versículo 6 ainda, quando ele fala se necessário, em relação aos sofrimentos, isso indica que essa necessariedade, né, ela é por causa da vontade de Deus. Deus é quem traz esse período de provação ao seu povo, mas com uma finalidade. E que finalidade é essa? Quero que os irmãos tenham isso gravado nos seus corações, a fim de que a sua fé seja purificada e demonstre ser genuína. Então, quando passamos por um momento de provação, passamos por um momento difícil, esse momento ele vem, né, através da vontade de Deus, que é o nosso Pai. Então, se é o nosso Pai, Ele sabe o melhor para nós e sabe que aquela provação resultará em algo positivo. Então, essa provação virá na finalidade da purificação da nossa fé e da demonstração da sua veracidade. Será que nós somos verdadeiramente cristãos? Será que você tem uma fé genuína? Então, isso vem pela vontade de Deus. E a gente continua aqui no final do versículo 7 até o versículo 9, no terceiro tópico, que é aprovados, né, para louvor, glória e honra. A aprovação. No final do versículo 7 vai dizer assim, que resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então aqui, quando a gente vê que a fé ela tem, né, uma grande recompensa, essa grande recompensa, uma delas vai ser demonstrada na revelação, ou seja, no retorno de Jesus Cristo. Então aí você me pergunta, né? Mas será que a gente só vai sofrer e só vai passar por momentos difíceis? Mas na verdade, a palavra de Deus aqui vai falar que nós receberemos também louvor e honra. Receberemos também junto quando Cristo vier, quando Cristo se revelar. Porque ele fala assim, resulta em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então todas essas coisas, através de Cristo, né, nós teremos méritos por causa de Cristo. Receberemos louvor e honra. Isso tudo pertencerá tanto aos cristãos quanto a Cristo. Então olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa bendita de que nós receberemos também louvor e honra juntamente com Cristo. Então, lá em João 20, 29, quando Jesus volta ali já no seu corpo glorificado, que Tomé não acredita, Jesus fala algumas palavras. Ele diz o seguinte, bem-aventurados os que não viram e creram. E aí, o apóstolo Pedro fala aqui, no versículo 8, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, vocês exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da vossa fé. Obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Então, bem-aventurados que não viram e creram. A alegria, meus irmãos, Deus é maravilhoso, tão maravilhoso, que a alegria não é somente para a vida vindoura, né, a vida eterna depois da morte, mas a alegria pode ser experimentada enquanto aqui. Mesmo diante de coronavírus, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de fome, de nudez, né, de doenças, seja lá qual for, nós poderemos ainda assim ter alegria em Cristo. Bem-aventurado os que não viram e creram. Então essa alegria pode ser vivida agora, já. Então, nós podemos já agora amar a Cristo, crer nele e exultar com uma alegria indescritível. Então, por mais que o mundo pregue que você pode ser feliz com algumas coisas, né? Mas a alegria indescritível, ela só pode ser dada, só pode ser obtida na fé em Cristo. E tudo isso resulta em quê? Na salvação da nossa alma. Que ele termina dizendo no versículo 9, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Então, o resultado de tudo isso é a conclusão da obra salvífica de Deus. Então, a Santíssima Trindade nos regenera, nos traz um coração novo e nós temos essa viva esperança, uma viva fé de que nós teremos uma herança eterna com Deus.
E não só lá nós teremos uma alegria, mas desde agora. E aí eu termino minha mensagem perguntando: será que você tem se alegrado por poder crer e amar a Jesus? Será que mesmo nesses momentos de dificuldade você tem se alegrado em Cristo? Então a nossa fé e herança são guardadas pelo poder de Deus. Ninguém, nem coronavírus, nem ninguém, nem poder nenhum, tira a nossa herança do povo de Deus. E a nossa esperança não depende das circunstâncias. Nossa esperança ela é viva por causa de Cristo, por causa que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Nós ressuscitaremos por causa de Cristo. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é uma bênção excelsa, excelente de Deus para as nossas vidas. Então que Deus aplique, a sua palavra nos nossos corações, que nossos momentos de dificuldades, momentos de alegria sejam para a glória de Deus e que Ele seja exaltado. E lembremos, irmãos, que nós seremos glorificados, nosso corpo será glorificado através do sacrifício de Cristo. Então, se você ainda não o conhece, se você ainda não pertence ao povo de Deus, aproveite enquanto é tempo, porque após essa revelação de Cristo, após Cristo aparecer a todos nós nos céus, não haverá mais chance. A oportunidade da graça haverá findada. Somente este momento da graça, este momento que nós vivemos, é um momento de reconciliação e de regeneração. Então abra, meu irmão, abra o seu coração para Deus. E se você já é um cristão e passa por momentos de dificuldade, entenda que esses momentos são por um curto período. A vida eterna ela vai ser cheia de alegrias e bondade ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu Pai, te agradeço por tudo, meu Deus, por essa palavra, que ela possa ser aplicada, Deus, nas nossas vidas e que possamos ser exultados e regozijados na firme esperança da nossa herança e na fé em Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo. No nome de Jesus, amém. Não existe
certeza que essa mensagem vai ficar gravada em cada coração, a palavra do Senhor, e diz a própria palavra que quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz à sua igreja. Então, depois dessa palavra do nosso pastor, nós temos que guardar no coração. E também, nesse momento, nós queremos dar alguns avisos, não é verdade, meu Cláudio? Nós temos que continuar aí sendo fiéis, dízimos e ofertas, porque as contas não param, não estão em quarentena, irmãos, chegando ainda. As contas estão chegando e precisam ser pagas. Nós temos responsabilidades e todos nós sabemos, você que é membro da igreja, você sabe da responsabilidade dessas contas e que precisam ser pagas. Então, nós queremos dizer a você que vamos colocar de novo o número da nossa conta, o banco, todo aí no nosso vídeo. Assim você pode, o que Deus colocar no teu coração para devolver como dízimo, como oferta, você pode fazer assim, através do banco da nossa conta. O Didi, o Adilson, o irmão Adilson, ele colocou também no grupo o QR Code, que vai facilitar, na verdade, Flávio? Esse QR Code, irmãos, você vira a câmera do seu celular, vai aparecer os dados bancários da igreja, que é o Banco do Brasil, e aí faz aí a sua vida, certo? A outra modalidade é também vir à igreja. Eu tenho vindo aqui pelo menos uma vez por semana, você pode me ligar, a gente vem aqui com toda a segurança, com álcool gel, máscara, luva, e a gente coloca o seu dízimo no gasofilácio, e depois o tesoureiro Adilson vem aqui e coleta, tá? É uma modalidade também. Se você não é membro da nossa igreja, está assistindo e sente desejo de ofertar, fazê-lo é bíblico, esteja à vontade também. Tá? Esse aviso é direcionado para os membros e congregados e para quem quiser, que porventura amigo esteja assistindo essa live, esse culto também o faça. Estou disponível, se tiver meu número, é só falar com o Maurício e você vai ter meu número. Eu quero agradecer também os irmãos que estão sendo fiéis. Nós recebemos algumas ofertas, alguns dízimos, depósitos também em conta. E você que ainda não fez, ore ao Senhor, coloque diante do Senhor o que Ele colocar no seu coração a você devolver ao Senhor, a devolver o seu dízimo, sua oferta, e traga aqui ou deposite no banco, tá bom? Nós temos as escadas a escada para ser paga, já está quase toda paga, mas ainda temos muitas coisas a fazer aqui na igreja. Eu quero também dizer a você que se você quer trazer comida, algum tipo de alimento não perecível, você também pode ligar para o Cláudio, na verdade, Cláudio, e combina com ele e traga aqui para a igreja para ser feitas cestas básicas para doar aquelas pessoas que precisam, não é verdade? Isso. Irmãos, nós vimos como é que eu posso dizer? Uma sequência boa de alimentos. Enchemos várias vezes o depósito aqui, que está aqui ao lado, mas aí os irmãos pararam, a dificuldade de trazer, e nós temos alguns alimentos aí, inclusive dá para atender uma família. Se você sabe de alguém que está precisando, entre em contato com a irmã Cida ou Joelma, e eu somente vou ajudar a abrir a igreja, tá bom? Eu não sou do departamento pessoal, mas eu posso vir do departamento de ação social, perdão, mas eu posso vir e abrir. Então, vamos continuar doando, tá? Os irmãos vinham, como eu disse, uma sequência boa, mas infelizmente deu uma parada no Maurício e o baú está ficando vazio. E nós temos atendido bastante famílias e temos dado testemunho de Cristo através do alimento. E essa é uma missão da igreja, levar alimento àquelas pessoas que precisam, mas para a gente levar, tem que receber. Aí a gente monta a cesta básica e doa para quem está precisando. E nós sabemos que hoje, por causa dessa pandemia, do Covid, muitas pessoas estão precisando. E nesse momento eu também quero trazer com muita alegria um projeto que nasceu no coração de Joelma, do seu esposo Silvano, a irmã Neide. Eles estão já há algumas semanas preparando sopão e estão levando para aquelas pessoas de rua, moradores de rua aqui de Jaboatão. E é com muita alegria que eu estou trazendo essa notícia para vocês, meus irmãos, porque Deus colocou no coração deles em começarem esse trabalho, e já estão fazendo. Só que eles também precisam de doação, precisam de dinheiro, para comprar macarrão, comprar legumes, carne para fazer aquela sopa gostosa, para levar aqueles coitados que estão ali na rua, que não têm onde dormir, onde comer. E se
se você quer participar, não só com doação de alimento ou dinheiro, você também pode ligar para a irmã Joelma, ou a irmã Neide, ou o Silvano, e dar seu nome e combinar o horário que eles estão fazendo. Eles estão fazendo 2 vezes por semana isso aqui em Jaboatão. 2 vezes por semana eles estão saindo da casa deles e levando as quentinhas com uma sopa bem gostosa. Se você quer participar também desse projeto, dessa missão, é só você entrar em contato com eles e dar seu nome. Olha, eu quero participar, que dia que vocês vão? Geralmente é segunda e sexta, mas depende da placa, também do carro, depende de algumas coisas. É bom entrar em contato com eles e aí você pode participar desse projeto que é muito lindo e maravilhoso e que tem abençoado muitas pessoas da rua, tá bom? Eu creio que talvez não tenha mais avisos, né, para dar à nossa igreja. Finalizando, irmão, só lembrando que a irmã Gabriela também está vendendo sopa. Acho que é R$5, se não me engano. E eu soube que está muito boa. Não tive a oportunidade de provar ainda, mas se você quer também abençoar a Gabriela e sua família, que também estão engajados aí em fazer mais uma renda, faça isso, né? Certamente ela vai dar um jeito de entregar, e você combina com ela. A irmã Gabriela está também ajudando, precisa de ajuda nesse sentido também, tá bom? Bom, acho que é só, Maurício. Só uma coisinha, vocês perceberam que a igreja está fechada, mas não está parada totalmente. Tem esses projetos, tem para fazer a cesta básica. Então, se você não pode, claro, vir para a igreja para o culto, porque também não estamos tendo, mas você pode participar desses projetos, ou indo lá entregar sopa, ou trazendo comida aqui, que com certeza a ação social da igreja vai estar distribuindo cesta básica para aquelas famílias que estão necessitadas nesse tempo, tá bom? Então não tem mais aviso. Nós agradecemos aos irmãos. Divulguem o nosso culto, né, aos parentes, aos amigos. Nós entendemos que o Espírito Santo pode fazer a obra em muitas pessoas que ainda não se converteram através da sua palavra, através de um cântico que nós cantamos aqui. Então divulguem esse culto aos seus amigos. E domingo, com certeza vai ser uma grande bênção estarmos juntos, cultuando ao nosso Deus da Igreja Batista Gênesis. Que o Senhor continue abençoando todos vocês, todos nós, e que nos dê uma ótima semana, cheia de saúde, de paz, de tranquilidade, no nome de Jesus. Deus abençoe você, obrigado pela audiência, agradeço a minha família que tem sempre prestigiado o nosso culto também. Tchau.